Shalom, queridos irmãos. Queridos, Parashá Vezot Haberahá, última porção da Torá, está em Deuteronômio, capítulo 33, do verso 1 até o 34:12, continuando em Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 18, também referência na Brit Hadashah, Novo Testamento, em Apocalipse 21, 9 a 22, 5. Então hoje nós temos aqui a última porção da Torá. Recomeçamos o ciclo no próximo Shabat, Bereshit. Mais um ano que o Eterno nos concede de vida, de saúde, de muitas bênçãos, e temos o privilégio tanto de encerrar essa porção quanto de dar início à nova porção no próximo Shabat. E findando com o 8º dia da festa, hoje é Santa Convocação, o 8º dia da festa dos Tabernáculos, festa das Cabanas, festa de Sukkot. Então, hoje é um dia da alegria. Já havia falado que estamos na festa mais alegre da Torá, festa de Sukkot, festa das Cabanas, festa dos Tabernáculos, festa das colheitas. Então isso tem que tomar o nosso coração, principalmente porque estamos fechando um ciclo e o Eterno, Bezrat Hashem, nos permitirá iniciar outro. Então, abram aí em Deuteronômio 33, vamos ler aqui o início da porção. Diz assim: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Nós sabemos que Devarim, Deuteronômio, é uma recapitulação da Torá, é uma ênfase da Torá, é um chamamento à ordem naquilo que já havia sido dado. Os 4 primeiros livros, tudo que está em Deuteronômio, em Devarim, já havia sido dado nos 4 primeiros livros, mas aqui há também um plus, um acréscimo no sentido de ensino. Moisés aqui nos ensina também como fazer, enfatizando mais uma vez as santas instruções do Eterno. E aí ele rememora ao nosso povo o seguinte: Adonai veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da Torá. Então, de início, ele já começa a mostrar ao nosso povo o poder de Adonai. Como Adonai se manifestou perante o nosso povo no Monte Sinai com o objetivo de ensinar este povo, ou nos ensinar, como agradá-lo. E eu falava aqui na nossa reunião de segunda-feira, o motivo pelo qual o Eterno insiste tanto em que o obedeçamos. Isso não é para o bem do Eterno, isso é para o nosso bem. O Eterno é Pai, assim como nós falamos muito disso na segunda-feira, no sentido de que, sendo nós pais e sendo nós, ou tendo nós a natureza que temos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Imagine o Eterno, imagine o nosso Deus, imagine Elohim. Então tudo o que ele faz é como uma cerca de proteção. Os mandamentos nada mais são do que uma cerca de proteção para nos manter seguros, para que nada de mal nos aconteça. E a única pessoa que pode burlar isso, que pode prejudicar esse plano, quem que é? Nós mesmos. Nós somos responsáveis para permanecermos ou não nos caminhos de Adonai. E aqui nós vemos Moisés dando a bênção para o povo, lembrando do poder do Eterno, como o Eterno se manifesta, se revela com esse objetivo, de apresentar essas preciosas instruções. E aí fala do fogo da Torá.
né, o fogo da Torá. E aí ele enfatiza que Adonai ama os povos. Na verdade, verso 3, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam a teus pés. Será que nós, como santos, gente, parênteses, santos não tem nada a ver com aquele conceito romano. Santo, os santos são pessoas separadas, pessoas que optam, que escolhem servir a Deus. E à medida que escolhem servir a Deus, elas vão se separando de onde? Do mundo. O mundo tem um sistema que ele está a 1000 por hora. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Ele descansa, ele paira sobre o mal, sobre as coisas más. Existe um governo que rege este mundo, que é um governo absolutamente anti-Torá, anti-Mashiach. Tudo que é anti-Mashiach é anti-Torá, tudo que é anti-Torá é anti-Mashiach. Então, nós vamos nos separando deste mundo à medida que nós firmamos os nossos pés. Olha aí, eles se colocam a teus pés. Será que nós estamos realmente nos colocando aos pés do Eterno? Será que nós já atingimos esse grau de dependência? Se não, o Eterno está nos dando mais uma oportunidade, mais um ano, mais um ciclo de instruções, para que nós atinjamos esse padrão. E aqui Moisés, lembrando que Moisés está falando isso próximo da sua morte. Ele sabe que ele está morrendo, ele sabe que ele vai morrer, então ele deixa essa palavra de ânimo e de exortação para o nosso povo. Não é apenas uma palavra de exortação, mas uma palavra também de ânimo, para que o nosso povo não se desvie. Olha aí, eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas instruções. Quão esforçados estamos em aprender as instruções. Volto a dizer, aprender não significa conhecimento apenas. Conhecimento sem prática não tem qualquer valor. Então, aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a Torá por herança da congregação de Jacó, e o Eterno se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. E aí aqui Moisés começa a elencar as 12 tribos, ele passa uma por uma proferindo as bênçãos. Ele começa com Ruben, e ele vem descrevendo todas as tribos, terminando aqui no verso 29, onde ele diz assim: feliz és tu, Israel, quem é como tu, povo salvo por Adonai, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os teus altos. Ou seja, aquelas instruções, o fato de estarmos aos pés do Eterno, aprendendo as instruções, nos separando, sendo santos, separados, nos coloca nesse patamar. Um patamar que nada se iguala a nós. Nós nos tornamos o povo do Eterno, povo salvo do Eterno. E Ele é quem passa a nos socorrer, é Ele que passa a lutar as nossas lutas, e é Ele que efetivamente nos dá a vitória e nos calca aos pés os nossos inimigos. No capítulo 34 nós temos aqui a morte de Moisés, pré-anunciada muito atrás, onde o Eterno havia dito que ele não entraria na terra prometida. Mas nós sabemos, queridos, que um líder, ele cumpre a sua missão, ele está aqui cumprindo a sua missão, ele sabe que ele não
chegará junto com o povo, mas ele tem aqui a consciência do dever cumprido. Assim como todos nós que estamos aqui, que de algum modo é um instrumento do Eterno nessa obra, muitas coisas que nós pretendemos, muitas coisas que nós planejamos, nós não veremos. Por isso é que eu falo tanto dos filhos de vocês. À medida que vocês inculcarem a Torá na mente dos filhos de vocês, eles darão sequência a esse trabalho. E é exatamente o que acontece aqui um pouco mais à frente com Josué. Josué era um discípulo de Moisés, o qual o Eterno ratificou, confirmou a unção dele, para que ele desse continuidade àquilo que havia sido determinado a Moisés. Então, no capítulo 34, logo no verso 1, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó, e Adonai lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. E aí todos os limites, na verdade. No verso 4, disse-lhe Adonai: esta é a terra que sob juramento, ou seja, Adonai está atestando para Moisés que ele é cumpridor daquilo que ele havia prometido. Olha, Moisés, esta é a terra que sob juramento prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo de Adonai, na terra de Moabe, segundo a palavra de Adonai. O Eterno mandou, acabou. Ele falou, não há o que se discutir. Ele já havia dito, isso já havia sido discutido. Moisés argumentou, contra-argumentou, e o Eterno falou: já chega, é isso aí, vai ser dessa forma, e ponto final. Então, o Eterno sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Por que esse cuidado, inclusive registrado na Torá? Oi? E para evitar idolatria. Isso é para evitar idolatria. O povo amava Moisés. Moisés foi um líder, que teve todo o respeito, todo o amor do povo. Então o Eterno o sepulta em um lugar que ninguém sabe, exatamente para que não houvesse idolatria, para que Moisés não fosse ali venerado, para que não tivesse ali um local que o mundo inteiro certamente iria ali para cultuar, para adorar, enfim, para praticar atos que o Eterno não autoriza. No verso 7 fala que Moisés tinha a idade de 120 anos quando morreu, mas também atesta aqui o vigor que ele tinha, nada obstante a sua idade. Fala que os seus olhos não se escureceram, nem se lhe abateu o vigor, ou seja, manteve-se forte, firme e vigoroso até o fim. E aí os nossos irmãos, os filhos de Israel, o prantearam por 30 dias nas campinas de Moabe. E cumprido esse tempo de luto, aí entra Josué agora como um sucessor. No capítulo, no verso 9 diz assim: Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria. Sabedoria no hebraico é hormar. É sabedoria para fazer tudo que o Eterno designar. É a sabedoria plena. A sabedoria que Moisés teve, Josué teve e que Yeshua também teve. Hormar, sabedoria plena, para cumprir todos os desígnios de Adonai. Agora, é um cumprimento, essa sabedoria, ela tem também um propósito específico, que obviamente é continuar nessas instruções. E aí, continuando o verso 9, diz que ele estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como Adonai ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem Adonai houvesse tratado face a face.
no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando de Adonai fez na terra do Egito, a Faraó e a todos seus oficiais, a toda a sua terra, e no tocante às obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Nós sabemos que a Torá escreve aqui que até este momento, nunca mais havia se levantado um profeta como Moisés. No entanto, o próprio Moisés nos diz, profetiza que após ele viria um profeta dentro do nosso povo, ou seja, um judeu, que seria superior a ele, que falaria coisas, que instruiria o nosso povo no tocante à Torá, e ai daquele que não ouvisse esse profeta. De quem Moisés estava falando? De Yeshua, obviamente. Então, queridos, nós temos agora a sucessão por meio de Josué. Vejam o capítulo 1, a partir do verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo de Adonai, que este falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, aqui, olha o que o Eterno fala: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É o Eterno que estava dando. É o Eterno que estava ali cumprindo a palavra dele, que ele havia dado para Abraão, para Isaac, para Jacó, próprio. E aí o Eterno fala para Josué o que? Todo lugar que pisar a planta do seu pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olhem a unção que o Eterno está dando para Josué. Ninguém poderá lhe resistir. Agora, isso é um comando aleatório? Esse é um comando incondicional? Não, vejam a condição. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Olha a condição, verso 7. Gente, essa é a condição para Josué, essa é a condição para todos nós. Essa é a condição para todos nós. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a vossa vontade. É isso que está aí? Segundo toda a Torá que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Dela quem? Da Torá. Nem para a direita, nem para a esquerda. Se nós não nos desviarmos da Torá, nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, se nós cumprirmos, olha ali o chamar, se cumprirmos diligentemente, o que o Eterno fará conosco? Você será bem sucedido aonde quer que vá. Seremos bem sucedidos por onde quer que andarmos. Gente, eu não consigo enxergar promessas maiores do que essa. Bem sucedido por onde andarmos. É por isso que o mundo inteiro implica com Israel. Outro dia, eu acho que foi o Rafael me perguntou isso: por que o povo de Israel é tão perseguido? A resposta é óbvia. É porque ainda tem um zelo pela Torá, em servir a Deus mediante o zelo da Torá, e obviamente esse zelo pela Torá produz o quê? Bênçãos, inúmeras bênçãos. Essa é a razão do sucesso, não tem outra. Dependência, obediência é igual a sucesso. Olhe mais, verso 8: não cesses. O que é não cessar, gente? Manter-se de forma ininterrupta, ou seja, sem interrupções, sem parar. Não cesses de falar deste livro da Torá, ou seja, lá na Brit Hadashah fala assim: quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Adonai. Nos manda, nos determina orar em todo tempo.
meditar na palavra em todo o tempo, nessas instruções o tempo todo, é exatamente isso. Não cesses de falar deste livro da Torá. Antes, medita nele pelo menos 10 minutos por dia. É isso que está aqui? Quanto tempo? De dia e de noite. Para quê? Para agir de acordo com tudo que está escrito na Torá. Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ou seja, é uma leitura e meditação diligente. Gente, meditação, leitura diligente, converte em prática, é igual sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade. Eu estou falando da prosperidade da teologia. Não há quem não obedeça ao Eterno e não seja próspero. Ou seja, todos aqueles que obedecem ao Eterno são prósperos. A nossa vida material, ela está umbilicalmente ligada ao nosso relacionamento com Adonai. Toda a nossa vida material está conectada. Não há separação. O mundo faz essa separação. Nós não podemos fazê-lo. O nosso povo nunca fez essa separação. Nós somos um ser único. Holisticamente, nós somos um. Ou seja, nós somos carnais e espirituais ao mesmo tempo. Agora, é óbvio que nós temos que fazer predominar o que o Eterno nos ensina mediante o Rua, o Espírito dele. Quando nós vencemos a nossa inclinação, vencemos as tendências, as nossas tendências, as más tendências, nós estamos manifestando ali o Espírito do Eterno. Porque o Eterno nos dá esse Espírito para essa finalidade, para que nós consigamos andar em plena obediência aos estatutos, ordenanças e mandamentos dele. Olha, então se nós tomarmos o cuidado de fazermos tudo quanto está escrito na Torá, olha aí, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Enfatiza de novo a prosperidade, e a questão de ser bem sucedido. E aí o Eterno diz assim: não sou eu que estou mandando isso, fazer isso, não te mandei eu, portanto ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque Adonai teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué, sendo encorajado aqui por Adonai, deu ordem aos principais do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. E aqui ele dá a ordem específica, sobretudo aí aos rubenitas, aos gaditas e a meia tribo de Manassés, sobre o compromisso que eles haviam feito em relação a dar o amparo necessário ao nosso povo para depois retornar às margens do Jordão. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo de Adonai, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Ou seja, era para eles irem para a terra prometida. Eles quiseram ficar aquém, antes da terra. Todavia fizeram esse compromisso de: não, nós queremos ficar aqui, mas nós vamos ajudar o nosso povo a se instalar. E nós já estudamos aí nas outras porções também as consequências disso. Quando nós fazemos opções fora daquilo que o Eterno determinou, tem consequências. Aqui, aparentemente, do jeito que Ló fez em relação a Sodoma, ele olha aquelas campinas, tudo verdinho, tudo bonitinho e tal, e ele opta, ele escolhe por ficar ali, pela vista, por aquilo que agradava aos olhos.
né? E nós sabemos qual foi o fim. Aqui também a mesma coisa, os rubenitas, os gaditas, né, da tribo de Ruben, de Gade, e a meia tribo de Manassés, optaram por não tomarem posse da terra que o Eterno havia prometido a Abraão. E inicialmente deu tudo certo, eles entram, eles ajudam o nosso povo a se instalar, depois eles voltam, mas nós sabemos, pela história, né, na sequência aqui dos estudos, que por conta disso eles ficaram numa retaguarda e ao mesmo tempo vulneráveis, e por ocasião do cativeiro eles foram os primeiros a serem atacados, e longe do nosso povo, longe dos outros. Então tudo tem consequência. Verso 15, olha aí a proatividade. Até que Adonai, então, determinou que eles ajudassem os irmãos, até que Adonai conceda descanso a todos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que Adonai, vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo de Adonai, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Aqui, obviamente, houve uma permissão de Deus. Gente, permissão de Deus não significa necessariamente que está 100% acobertado. Qual era a ordem? O que o Eterno prometeu? O Eterno... Oi? O Eterno prometeu a terra de Israel, a Canaã, toda Canaã. Não era para eles fazerem outra escolha, mas fazendo isso, ou Moisés intervém, ele autoriza, e o Eterno convalida isso, por opção deles. Mas, como eu estou dizendo, a vontade do Eterno, a ordem do Eterno foi para que eles estivessem juntos lá na frente. E tem aqui uma situação que depois é descrita também, que quase que teve uma guerra entre as tribos por causa dessa distância. Eles foram, entenderam as outras tribos que eles estavam praticando idolatria, e quase que houve uma guerra aqui. Se não tivesse havido ali uma intervenção rápida, teria havido uma guerra. Tudo porque estavam separados. Povo dividido, né? Povo dividido, exatamente. Casa dividida. Yeshua fala sobre isso. Nenhuma casa dividida subsiste. Gente, isso não é um verso para ser aplicado apenas numa congregação. Se dentro de uma casa com duas pessoas, se houver divisão entre elas, já era. Não tem família que subsiste a uma divisão. E nós sabemos que a família é a célula máter, é a primeira célula. Então, havendo uma ruptura, uma disrupção familiar, isso vai se expandindo. É por isso que a palavra começa sempre por nós, sempre pelo menor núcleo. Nós aprendemos e vivemos a palavra primeiro dentro da nossa casa. E aí, lógico, isso vai se expandindo. E quando há essa divisão, os males, os resultados são terríveis, terríveis. E aí em todo segmento, seja em casa, seja na congregação, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na vizinhança, onde tiver espírito de divisão, isso vai dar problema. E como que surge um espírito de divisão? Quando nos afastamos dos conceitos mais elementares da Torá. E aí é lógico, surge isso aí. Inveja, ira, que resulta em contendas e por aí vai. Todo sentimento ruim.
Olha o verso 16. Então, todo o nosso povo responde a Josué da seguinte forma: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja Adonai, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Aqui, queridos, é um princípio de autoridade, um princípio de liderança, né? Força e coragem, vigor e coragem, firmeza para liderar. Liderar não é fácil, né? Vamos pensar na nossa casa. Nós homens, nós somos líderes da nossa casa. É fácil? Ali nós temos a primeira célula. Pensem, né? A esposa e filho, Maxwell ali, ó, esposa e filho. É fácil, Maxwell? Entendeu? Josilei, esposa e 2 filhos, aliás, 3 filhos. É fácil? Né? E por aí vai, gente. Não é fácil, mas a palavra para cada um de nós, como líderes, primeiro da nossa própria casa, ser forte e corajoso. E tudo isso que foi lido aqui, não cesse de meditar na Torá dia e noite. Não se desvie da Torá. Cumpra tudo o que está escrito aqui, para que você e toda a sua casa seja bem sucedido, seja próspero. O Shema, que nós oramos todos os dias, o Shema é muito claro: inculca nos teus filhos todos os mandamentos, pelo menos 10 minutos por dia. Assim? Não, andando, levantando, deitando, ou seja, ininterruptamente. Isso tem um significado, gente, de jamais cessar. Porque tudo isso é proteção. Todas as instruções têm um cunho protetivo. É o Pai nos dando um conselho, uma instrução, para que isso nos faça bem, para que nós consigamos efetivamente colher dessas instruções todo o resultado, toda a seiva, todo o extrato, todo o suco daquele mandamento. E isso não tem preço. Yeshua fala sobre isso, né? Yeshua fala que em assim agindo, nós teremos uma vida abundante aqui e herdaremos o mundo vindouro. E o contrário também é verdadeiro. Se nós não tivermos esse zelo aqui, é óbvio que nós não chegaremos no mundo vindouro. Ou seja, nós seremos, que o Eterno nos livre a todos disso, né? Os que estão aqui, nos livre a todos, né? Mas se não andarmos em obediência, em dependência ao Eterno, nós corremos o risco de sermos exterminados. A palavra fala isso, né? Que os retos, os íntegros habitarão a terra, mas os ímpios, gente, ímpio de impio, não pio de piedade, né? Pio aí de piedade, uma pessoa que não quer fazer a vontade do Eterno, agir de acordo, em consonância com essas instruções, é um ímpio. Ímpio não é apenas aquele que nós achamos que é ímpio, que nós comumente falamos, ele é ímpio. Não, ímpio é qualquer um que se afasta da Torá, que se recusa a seguir as instruções, né? Ele vai se tornando ímpio. Novamente, tudo se encerra em Mateus 24:12. O distanciamento da Torá nos proporciona a impiedade. Ou seja, nós nos esquecemos do primeiro amor, aquilo que fala lá em Apocalipse,
nós nos esquecemos do primeiro amor, nós nos esquecemos do conceito de piedade. O conceito de piedade é agir em consonância com a Torá. Esse é o conceito. E à medida que nos afastamos, obviamente nós vamos trazendo para o nosso conceito esse termo de impiedade. E aí é óbvio que isso também é altamente prejudicial a nós. Portanto, queridos, finalizando esta festa das cabanas, festa dos tabernáculos, festa de Sukkot, festa da alegria, no último dia da festa, nós temos lá em João 7, Yeshua participando desta festa, no último dia da festa, ele fala ao nosso povo, palavras de ânimo, palavras que daria ao nosso povo mais disposição de seguir as instruções do Eterno. Aquele que tem sede, beba. Beba a água. A água aqui é sinônimo de palavra, de instrução. E quem bebe desta água nunca mais terá sede. Quem bebe dessa água mantém-se focado, dificilmente se afasta. Qualquer alerta, ele volta novamente para o caminho. Então, queridos, é por isso que nós temos tantas advertências com relação a sermos vigilantes. Vigilantes. Sejam sóbrios, vigilantes. À medida que vigiamos, à medida que olhamos para as instruções, e toda vez que qualquer coisa pretender nos afastar, se estivermos sóbrios e vigilantes, nós voltaremos novamente para o foco. E é isso que o Eterno espera de nós, que sejamos fortes e corajosos, que tenhamos bom ânimo. Aliás, a Brit Hadashah sobre Yeshua fala sobre isso, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse vencer o mundo é vencer as próprias inclinações. E nós temos conhecimento, nós temos todo o procedimento, o como fazer, nós só precisamos colocar em prática. E a forma, obviamente, de fazer isso é nos tornando discípulos de Yeshua, agindo assim como ele agiu. E aí a palavra determina, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou, em plena dependência e obediência ao Pai. Que nós possamos renovar os nossos votos nesse novo ciclo da Torá, que o Eterno está nos proporcionando, findando um ciclo e começando outro. Nós estamos no meio da semana, no próximo Shabat já estudaremos Bereshit, Bezrat Hashem, e aí é um reinício de ciclo, que todos possamos obter as bênçãos do conhecimento e da obediência à santa instrução dele. Que o Eterno nos abençoe a todos. Shalom, shalom. Benitos Hazek. Seja forte, sejamos fortalecidos. Em nome de Yeshua. Amém e amém.